quando elas inibem a liberação de GNRH, elas inibem também a hipófise, inibindo a liberação de LH. Ou seja, o peixe não faz crescimento de folículo e o peixe não ovula esse folículo. Tá? Então, eu vou mostrar alguns trabalhos para vocês que foram feitos. Esse aqui é com peixe-rei, tá? Lá na Argentina. É um peixe muito consumido lá por eles. E aí, se você observar o peixe-rei, quando tem aumento de fotoperíodo, a gente percebe duas coisas. Aumento do índice gonadossomático. O que é isso? É a relação do peso da gônada pelo peso do peixe. Então, quanto maior o peso da gônada, maior vai ser o índice gonadossomático. O que isso significa? Significa que o ovário está desenvolvendo e essa fêmea está ficando apta para reprodução. E aumento de folículos vitelogênicos. Esses folículos vitelogênicos são aqueles folículos que acumulam vitelogenina. Ou seja, além de aumentar o número de folículos na gônada, aumenta também esses folículos que são aptos para reproduzir, ou que são aptos para formar embrião, porque eles estão cheios de vitelogenina. E aí, eles estudaram, além do fotoperíodo, a temperatura. E eles relacionaram aqui, ó, a temperatura, a liberação do GNRH e a liberação do FSH. Olha só o que eles encontraram. Que, dependendo da temperatura, tá vendo? Então, quando tem 8 luz a 12 graus Celsius, existe, tá vendo, a produção desse hormônio aqui, ó, que é o CGNRH2. Quando existe um fotoperíodo de 16 luz com 12 graus Celsius, você percebe que existe um aumento da produção desses GNRHs. Quando o fotoperíodo diminui, mas a temperatura aumenta, você percebe que a produção desse hormônio diminui de novo. O que isso mostra pra gente? Que não adianta só ter luz. Além de luz, tem que ter temperatura. E essas estruturas ou esses estímulos, eles funcionam juntos. A mesma coisa acontece aqui quando você estuda, tá vendo? FSH e LH. Ó, quando você tem 8 horas de luz a 12 graus Celsius, você percebe que o LH e o FSH, eles não são produzidos. Quando você tem 16 luz a 12 graus Celsius, você observa que tem um aumento da produção desses hormônios. Quando você aumenta a temperatura, mas diminui o fotoperíodo, olha só o que acontece, esse hormônio para de ser produzido novamente. Então, isso mostra pra gente que o fotoperíodo, ele é muito importante na reprodução do peixe, que você pode até dar a temperatura adequada para a reprodução daquele animal. Mas se o fotoperíodo não estiver adequado, esse peixe não vai se reproduzir, tá? Geralmente, isso pode ser mantido em laboratório. Então, por exemplo, aqui a gente tem zebrafish. O zebrafish, que é a paulistinha, ele produz um fotoperíodo 12-12, mas a reprodução dele é muito melhor no fotoperíodo 14 luz. E tem alguns autores que falam que já com 16 luz ele é melhor ainda. Mas se eu der esse fotoperíodo e manter uma temperatura de 25 graus Celsius, ele não vai reproduzir. Agora, se eu aumentar a temperatura para 27 graus Celsius, que é a temperatura adequada para ele reproduzir, e fazer um fotoperíodo de 8 luz, ele vai parar a reprodução, tá? Mostrando que o fotoperíodo, sim, controla a reprodução desses animais, tá? Mônica, como que eu faço isso em tanque escavado? Tá? Tem alguns trabalhos que demonstram o efeito do poste de luz em cima do tanque escavado. Então, esse tanque, né, ou esse poste, ele pode dar uma luminosidade para o tanque, ele pode ser mantido aumentando a luminosidade numa tentativa de induzir reprodução por fotoperíodo. Certo? E a nutrição? Como que a nutrição influencia? Se a gente estudar esse eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal, a gente percebe que existe uma substância aqui, que é esse NPY, o neuropeptídeo Y, que ele influencia na liberação de NRH, tá vendo? Essa setinha mostra que ele estimula a liberação de NRH, ele libera FSH e LH, então ele controla o eixo hipotalâmico e hipofisário, e, consequentemente, ele controla a gônada, tá? O neuropeptídeo Y, ele é liberado principalmente quando tem
grande quantidade de tecido adiposo. Então, quando o animal ele está gordo ou ele está com score corporal bom, o tecido adiposo dele para de produzir uma substância que é chamada de leptina. E a ausência de leptina estimula a produção de neuropeptídeo Y. E esse neuropeptídeo Y consegue promover a liberação desses hormônios que estimulam a produção de gameta no ovário e no testículo. Esse trabalho aqui, ele é interessante porque se você pensar, por exemplo, em alimentação, tem muita gente ou muito psicultor que fala assim, tambaqui, pacu, dourado, quando tá migrando, ele não come, tá? E se ele não come, por que eu tenho que dar comida em época de reprodução para o peixe que tá aqui no tanque? Tilápia também tem esse problema. Então, por exemplo, a tilápia, se você não tá tirando o ovo dela constantemente da boca, enquanto ela tá com o ovo na boca, ela não come, tá? E se ela não come, ela tá perdendo tecido, porque ela tem que sobreviver, esses peixes têm que sobreviver de alguma maneira. Qual que é a maneira que eles sobrevivem? Eles começam, então, a queimar a gordura corporal, queimar a proteína corporal para manter a sobrevivência dele mesmo sem alimentação. Então, olha só o que esse trabalho fez. Ele privou, tá, ciclídeo africano de alimentação durante momentos reprodutivos. Então, o que ele fez? Ele pegou esse ciclídeo africano, que tem o hábito de guardar o ovo na boca também, e aí ele fez 3 manejos diferentes. Ele manteve o ovo na boca, ele tirou o ovo da boca, mas deixou sem alimento, ou ele tirou o ovo da boca e manteve o alimento. Então, aqui, ó, mouth brooding significa que o ovo ficou cheio a boca ficou cheia de ovo. Food deprived significa que ele tirou o ovo, mas deixou o animal sem comer. E feed significa que ele tirou o ovo da boca e jogou ração para esse animal. Então, olha só o que acontece. O animal que você retira a comida, você põe a comida e retira o ovo, ele aumenta o índice gonadossomático. Se a gente for estudar o neuropeptídeo Y, não teve variação, tá vendo? Só que os animais que mantiveram-se com o ovo na boca, eles tiveram uma maior quantidade de neuropeptídeo Y do que os que foram deprivados de alimentos. Significa o quê? Que esse animal aqui, ele responde diferente desse animal aqui. Então, se ele tá com o ovo na boca, ele provavelmente vai ter uma resposta de controle energético diferente desse animal que ficou sem alimentação e sem o ovo na boca, tá bom? Se a gente for observar, por exemplo, o nível de andrógeno, que é estradiol e progesterona, os animais que foram alimentados, eles tinham um maior nível de estrógeno do que os animais que não foram alimentados, tá? Se a gente estudar GNRH, olha só que interessante. Esses animais aqui tinham maior nível de GNRH que esses animais aqui, tá? Por quê? Não sei, teoricamente isso aqui era para ser menor. Mas se a gente estuda a quantidade de estrógeno nesses animais, nas fêmeas, você percebe que o nível de estrógeno dela era menor. Então, provavelmente, o que aconteceu? Como essa fêmea, ela tem um índice gonadossomático maior, ela tem um nível de neuropeptídeo normal ou parecido com os outros grupos e ela tem um nível de estradiol maior, isso significa que o ovário dela desenvolveu. E se o ovário desenvolveu, provavelmente os níveis de GNRH baixaram porque ela não está precisando mais de GNRH nesse momento, ela está precisando sim de FSH e LH, ou principalmente de LH para desovar esses folículos que estão em crescimento, tá?